E aí, galera, saudações, como vocês estão? Bom, vamos então falar sobre o jogo que classificou o Flamengo para, a final do Campeonato Carioca, com o grande objetivo aí de ser o tetracampeonato que o Flamengo não tem, e aí possivelmente o penta ano que vem, que ninguém tem, né? Estamos agora aguardando Fluminense e Botafogo para ver quem vai passar, né? O Fluminense que vai enfrentar o Botafogo depois de se eliminar na Libertadores, então é meio que uma ressaca. Vamos ver como é que o Fluminense vai se portar aí, mas a gente vai falar hoje sobre o jogo Flamengo e Vasco, né? O Flamengo ganhou mais uma vez 1-0, totalizando aí 3 vitórias nos últimos 3 clássicos contra o Vasco, né? O Vasco estava numa situação muito difícil pelo regulamento do campeonato. O Flamengo foi, passou na frente do Vasco na classificação, então teria vantagem, né? Então o 1-0 que o Flamengo fez no primeiro jogo, na verdade o Vasco teria que fazer 2-0. O Flamengo poderia perder de 1-0. Então, o Vasco, que obviamente tem um time ainda, que tecnicamente é muito abaixo do Flamengo, um time com muitas dificuldades, e teria que sair pro ataque para tentar fazer 2-0 o Flamengo. Então, a situação era muito difícil. Situação que fica praticamente impossível depois que o Flamengo faz o gol, porque o Vasco tem que fazer 3, o que já estava difícil, beirou o impossível, mas aquele negócio. Clássico não se joga, clássico se ganha. E o Flamengo foi pragmático, mas foi efetivo no que tinha que fazer. Foi um grande jogo do Flamengo? Não. Foi um grande jogo do Vasco? Também não. Mas o Vasco nesse jogo tentou, mais do que o primeiro jogo, que no primeiro jogo o Vasco praticamente só se defendeu. A gente lembra lá que no primeiro tempo praticamente não passou da linha do meio de campo. Nesse jogo não. Nesse jogo o Vasco começou querendo, vamos tentar aqui alguma coisa. Durante ali uns 20, 25 minutos, o Vasco propôs jogo ao Flamengo, Propôs jogo ao Flamengo, mas com muitas limitações, galera? O Vasco tentou jogar, A partir do ponto, acabou o gás e o Vasco não conseguiu mais, ficou só se defendendo até o fim do jogo. Mas o Vasco tentou, o Nenê teve boas chances, Assim, o Vasco não entrou muito na área do Flamengo, quase em momento nenhum, mas teve finalizações, o Neneca fez algumas defesas importantes, mas não teve, volume, assim como deveria ter. O Flamengo controlou o jogo, como eu falei, foi bem pragmático, O João Gomes, pra mim, foi o melhor da partida, fez uma grande partida do João Gomes, apesar de ter errado um chute a gol absurdo. O Flamengo teve muita chance depois no segundo tempo. Teve muita chance pra ampliar o placar. Teve aquela do Gabigol lá de cobertura que eu já tava comemorando. Teve vários chutes do Marinho depois que o Marinho entrou. Teve um lance do Pedro, que o Pedro veio em diagonal. Deu um chute muito forte. O goleiro fez um milagre ali. Conseguiu salvar. Depois teve um rebote do Gabigol que foi travado, mas foi ali o que deu pra fazer. Então o Flamengo acabou que teve várias chances, mas teve muita dificuldade na conclusão, O Flamengo, na finalização, errou praticamente tudo que tentava, mas teve ali o gol do Arão, um gol que uma hora ia acabar saindo de tanta pressão que o Flamengo fazia. Eu queria elogiar também o Fabrício Bruno, O Fabrício Bruno tá fazendo partidas muito boas. O Davi Luiz nem se fala, mas o Fabrício Bruno fez várias partidas muito sólidas e eu achei que fez mais uma boa agora. Ele e o Davi Luiz ali. A zaga pra mim tá acertada, a zaga do Flamengo. A gente foi reforçado aí pelo Pablo, só que se lesionou, então não sabe nem quando é que ele vai estrear, mas eu achei que foi bem também. Rodinei fez uma boa partida também, apesar de eu ainda preferir ter entrado com o Mateuzinho. Lázaro foi muito acionado e ontem ele tava um pouco afobado, eu achei, Na hora de concluir ali, de dar o passe, ele demorou um pouco para dar alguns passes, mas ele foi bem acionado, eu acho que fez uma partida. Esse moleque é uma joia, eu acredito. Pedro jogou todos os 90 minutos, o que é interessante. O Gabigol foi substituído e o Pedro ficou, uma coisa que é difícil de acontecer pra caramba, mas aconteceu. E o jogo foi meio assim, também foi um pouco amarrado. O Flamengo tinha muita dificuldade de finalizar, O Arrascaeta não tava nas suas melhores partidas, apesar de ter feito cada passe. Mas não foi a partida brilhante do Arrascaeta, nem nada disso, mas, assim, é uma partida normal do Arrascaeta, já muito acima de todo mundo, É um negócio impressionante. O Gabigol se mostrando muito proativo, Sai bastante da área e tal. É um jogo que, assim... Cara, eu vejo que o Flamengo atual do Paulo Souza, ele é bem mais pragmático do que a gente tá acostumado. Pragmático que eu digo, foca no resultado, 1-0 a gente ganha, tenta fazer mais, mas não corre muitos riscos, E pra mim tá bom, cara. Principalmente um clássico, a gente não pode ignorar que Flamengo e Vasco é um dos maiores clássicos da história, Então não é um jogo que você pode dar mole, E o único jeito do Flamengo ser eliminado pelo Vasco pra final era se o Flamengo desse mole. Então o Flamengo não deu mole, entende? Poderia tomar do gol naquele chute do Nenê e tal, não sei o quê? Poderia, mas o chute longe e tal, o goleiro foi lá, pegou, não teve grandes dificuldades. E o Flamengo tinha o resultado na mão. Não tinha por que fazer maluquice. Então, clássico é clássico, sempre vai ser um jogo difícil, independente da situação, independente dos momentos do time, E o Flamengo ganha mais uma vez. Acho que o torcedor do Vasco tem muito que se preocupar,
Esse time fez um campeonato carioca não muito bom, perdeu todos os clássicos, né, galera? Perdeu os 3 clássicos pro Flamengo, perdeu pro Botafogo e perdeu pro Fluminense, né? Então, assim, não é uma situação muito animadora pro torcedor vascaíno que quer o acesso do Vasco, da Série B pra Série A. E que vai ser uma Série B muito difícil esse ano, né? Então, tem isso aí. Agora o Flamengo, né, a gente espera que faça partidas melhores na final, que vai ser Fluminense ou Botafogo, né? Não sabemos quem vai ser, os jogos vão ocorrer durante essa semana e a gente vai observar. O Flamengo tem pra onde melhorar? Claro que tem, bastante. Mas eu tô gostando como o time tá se postando. Não tá sendo aquela exuberância de futebol, mas tá tendo os resultados que é o que importa, na verdade, né? E um jogo mais consistente e menos perigos defensivos. Menos desespero quando alguém cruza a bola na área do Flamengo. Isso é uma coisa que a gente, desde que o Jorge Jesus saiu, é um desespero isso. E eu tô um pouco mais tranquilo quando esse tipo de coisa acontece, né? E você? O que você achou do jogo? Comenta aqui, tá bom? Muito obrigado. Não quer assistir, galera. Até a próxima. Tchau!